Este é o terceiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Praia Grande. A candidata Rosana Marques deixou o debate por não estar se sentindo bem. Vale lembrar novamente que o candidato Alberto Mourão, do PSDB, não compareceu aos estúdios da Santa Cecília TV. Nós seguimos a mesma regra do bloco anterior, com perguntas entre os concorrentes. Vamos rever as regras. Candidato pergunta para candidato. A regra assegura que todos serão perguntados e todos responderão. A ordem de perguntas será definida por sorteio. O perguntador escolherá, dentre as opções possíveis, a quem fará a pergunta. Pergunta 30 segundos, resposta 1 minuto e 30 segundos. Réplica 1 minuto e tréplica 30 segundos. Vamos ao sorteio então da primeira pergunta. A primeira pergunta é o Jasper. Candidato Jasper, para quem é a sua pergunta, por favor? Bom, agora eu vou perguntar ao colega aqui, candidato Ribamar, né? Algo até que tem a ver com a região onde ele habita. A gente tem um problema de transporte na cidade, né? Um problema sério que quando a população que vai trabalhar em Santos, São Vicente, estudar, né? Ficou durante anos refém da Ponte Pêncil, da ponte do Mar Pequeno, né? E o VLT, ele demorou muito, né? Não houve, eu creio que não houve uma política séria do prefeito reivindicando esse transporte urgente para a cidade de Praia Grande. O que você acha disso, Ribamar? É feliz a sua pergunta, porque em 98 eu já defendia que nós tivéssemos, saiu em alguns jornais, um transporte ligado sobre trilhos. Ele demorou muito e agora a gente vê que ele está implantado, mas numa pequena parte da nossa região metropolitana, mas eu defendo que ele saia de Santos até Peruíbe, que são as nossas 9 cidades. E com certeza eu eleito, nós vamos fazer a nossa parte. Na nossa região, eu quero dizer que nós defendemos na época, quando tinha o secretário lá de transporte, o secretário de obras, onde não poderia, ele dizia que não poderia o transporte, a falta de ruas, a falta de avenida, e nós colaboramos muito, que na época, inclusive, conseguimos o material na pedreira para que fosse colocado o sistema viário cidadão. E quando foi colocado algumas coisas na cidade, que foi a questão dos terminais, o Tatico e outros mais, o transporte ele vinha, os ônibus, e parava ali e dali não seguia. E nós falamos à prefeitura, ao secretário de transporte na época, que ele tinha que seguir. O que nós temos é que revolucionar. A maior parte dos trabalhadores, eles estão na Zona 3. E ainda digo que o Rio Branco dá para nós fazer um sistema de transporte via água que chegue até São Vicente. E também pela praia. Pela praia dá para a gente criar um sistema onde vai desenvolver o sistema turístico, o sistema de trabalhadores, ligando os terminais a outros terminais, que seria ali o Samambaia, o Quetude e outras regiões. Então, é investir no transporte com qualidade, chamar empresas, abrir uma licitação, onde não fique na mão de uma empresa só, uma empresa que detém, e a volta dos cobradores. Nós temos que ter. Porque tirar os cobradores... Tempo esgotado, candidato. 1 minuto, o senhor tem de réplica. Eu digo isso porque em Praia Grande a gente tem um problema clássico já, a população reclama muito do transporte, né? E é o problema de uma empresa que ela praticamente monopoliza, né? Agora, por pressão da população, eles estão colocando abrigos, né? As pessoas ficavam tomando sol, tomando chuva. As linhas também elas não atendiam corretamente a cidade, né? E o VLT, a gente não compreende por que se o VLT, na segunda etapa dele, ele vai chegar na área continental de São Vicente, entre o Rio Branco e o Samaritá, e nós temos uma linha horizontal que pode ir paralela à estrada, com poucos metros, né, não passa de 1,5 km de trilhos, ela poderia chegar justamente na Curva do Oeste, que é uma região que sempre ficou isolada do resto da cidade. A população lutou por aquele viaduto que hoje está no Samambaia, e os trabalhadores e a população fica isolada do outro lado da cidade e de outras partes, inclusive da região da Baixada Santista. 30 segundos. É vontade política, candidato. Quando a gente tem vontade política, a gente faz. Nós temos aqui a questão da região metropolitana, são os 9 municípios, vamos se juntar e cobrar do governo do estado e dizer a nossa contribuição está aqui. Quando você fala a questão do viaduto do Samambaia, foi uma luta muito forte, uma luta nossa que começou desde 98, onde a própria Dessa dizia que não havia condições de ser feito, e nós provamos que havia sim. Contratamos na época uma equipe técnica e mostramos para o presidente da Dessa que havia. E não só queremos aquele viaduto, nós queremos muito mais, queremos no Real, queremos na Curva do Oeste, queremos na 31 de março ali, que é a Júlio Prestes Albuquerque. Nós queremos ligar a cidade, nós queremos dividir.
divisão. A cidade tem que estar ligada ao seu todo, para todo o seu povo. Tempo esgotado. Vamos ao sorteio do próximo candidato, por favor. Próximo a perguntar é o Ribamar. Eu queria perguntar ao candidato Carlos Caran, na questão, eu fui o propositor, embora não conste na lei, e dei a ideia que é a questão do IPTU em forma de dação. Nós vemos em alguns jornais os escândalos que está acontecendo na questão do prefeito, na questão das áreas. Não sou eu que estou dizendo, são os jornais. O senhor, como vereador, o que o senhor fez até hoje para que essa questão? O senhor pediu alguma CPI, alguma coisa em cima do prefeito, pegou essas matérias dos jornais, o que está sendo feito? Caso você seja eleito, vereador, o que o senhor fará na questão do IPTU, a forma de dação? Bom, com relação à dação em pagamento, Ribamar, eu, como vereador, fui um dos poucos vereadores que votei para que o prefeito fosse investigado. Uma pena que a grande maioria dos vereadores votou contra. Então, a dação em pagamento foi noticiário em vários jornais, uma área milionária, né? Depósitos feitos, tem inclusive um empresário famoso da cidade. Nós vamos atuar com rigor para poder fiscalizar e evitar que processos como esse, e dê aí um terreno, que é um mangue, como forma de pagamento para a prefeitura. Nós não vamos permitir que isso aconteça, porque nós temos que tratar com seriedade, mais transparência ao dinheiro público. E é um absurdo, né? O prefeito ter autorizado uma dação em pagamento milionária, que foi o caso dessa dação que foi investigada na Câmara, e eu votei a favor da investigação. O senhor tem 1 minuto. O candidato Caran, hoje nós sabemos a dificuldade que tem a cidade. Hoje nosso orçamento caiu de 1 bilhão e 250 milhões para 240 milhões, para 1 bilhão, e o senhor me corrija se estiver errado, para 232 milhões. Hoje nós temos uma cidade que os prédios públicos são praticamente todos alugados, a não ser alguns, né? O que o senhor fará, se caso o senhor seja eleito, nas escolas que são alugadas? O senhor investigará, o senhor fará... Realmente, qual é a posição que o senhor vai tomar? O senhor acha que esses aluguéis, eles não poderiam se transformar em algo? Por que não construir as nossas escolas próprias? Né? O senhor sabe me dizer, o senhor como vereador, uma pessoa bem atuante, aqui a gente tem o reconhecimento, quantas escolas tem alugada, quantos prédios tem alugada e qual é o custo? Qual é o custo verdadeiramente, o que sai do orçamento para essas escolas? Responda para nós, todo o povo de Praia Grande, que muitas pessoas, professores e alunos, você entra na escola e fala que essa escola é alugada, eles não sabem. 30 segundos, candidato. Excelente pergunta, Ribamar. Realmente, a questão dos aluguéis, nós vivemos numa cidade do aluguel. A maioria, 90% das escolas são alugadas, não só as escolas, mas o Palácio das Artes, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde. Nós temos que, aos poucos, a médio e a longo prazo, fazer um planejamento. Primeiro, identificando todas as áreas próprias do município. E, com o passar do tempo, construir escolas próprias e também prédios próprios do município. Nós temos um excesso muito grande de prédios. Tem prédios que são alugados e funcionam como arquivo. Isso é um verdadeiro absurdo, é um desperdício do gasto público. Próxima pergunta. Candidato Carlos Caran. Que deve perguntar ao candidato Jasper. Candidato Jasper, hoje um dos principais problemas da nossa cidade é a saúde. Na saúde nós temos a falta de remédio nas unidades básicas e também temos a questão da demora para a realização de exames de imagem e também de consultas com especialistas. Quais são as suas propostas para poder resolver esse problema grave em nosso município? 1 minuto e meio. Então, a saúde é a questão mais grave hoje em Praia Grande, é o lado de segurança, né? Só para ter uma ideia, né? Justamente o deputado Ivan Valente do PSOL, que não tem base eleitoral na cidade, nós conseguimos, através de alguns moradores, como Carecão, Pipi, lá do bairro, inclusive lá do Ribeirópolis, uma verba que hoje estaria atualizado, quase R$1 milhão para um posto de saúde lá na curva do S. O prefeito, creio que enciumado, porque é do PSOL, não era do seu partido, nem de nenhum parente seu, nunca pegou esta emenda parlamentar do deputado Ivan Valente do PSOL. E hoje a população da cidade vai nos USAFAs buscar medicamentos de enfermidades até bastante graves e você não encontra. No entanto, a saúde na cidade, ela se transformou em moeda de troca. Moeda de troca em que você vai num vereador lá, você consegue passar na frente, então você compra as pessoas com isso. Isso é uma falta de dignidade, porque as pessoas, às vezes, elas não se vendem por um botijão de gás que oferece, por um saco de cimento,
por um puxadinho, um pouco de areia lá, mas quando ela precisa, de repente, de uma sobrinha que está precisando do médico, ela é obrigada a baixar a cabeça, buscar um vereador para passar em frente à fila. Mas, no entanto, a verba que chega, inclusive do governo do estado, para Praia Grande, ela é superior a Santos e a Cubatão. Cubatão tem 9,60 centavos, Praia Grande tem R$ 140 por habitante por mês da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E a gente não sabe o que é essa de tão ruim. O senhor tem um minuto de réplica. Realmente, a gente quer saber aonde está esse dinheiro, porque hoje falta o medicamento na unidade, nós implantaremos o centro de distribuição de medicamento e faremos a entrega de medicamento na casa de pessoas com doenças crônicas. Isso a gente vai controlar melhor a distribuição desse remédio e vai evitar os desvios que acontecem muitas vezes dentro das unidades. Nós vamos também, com relação aos exames, tem pessoas aguardando há 2, 3 anos por um exame de imagem. Nós vamos fazer o centro de diagnóstico à distância. Hoje em dia, com exceção do ultrassom, a ressonância, a tomografia, pode ser operada por um técnico. Nós vamos encaminhar essas imagens para uma central e essa central vai ter um contrato com a prefeitura e vai emitir o laudo em até 4 horas. Vai dar uma velocidade muito maior para poder resolver os exames na nossa cidade. O senhor tem 30 segundos de réplica. Então, eu queria complementar o que eu falava antes. Estou falando de governo do estado de São Paulo, né? Do mesmo partido do prefeito, né? Cubatão tem 9,60 centavos. Santos, que é o mesmo partido, que eu não citei antes, 110 reais. E Praia Grande, 140. No entanto, se a gente comparar a saúde de Praia Grande e Santos, as pessoas vêm de Praia Grande a Santos no sistema público de saúde, né? Outra coisa que o vereador citou antes, na outra fala, saneamento básico. Gente, 60% das internações hospitalares em países do terceiro mundo como o nosso, são devido a problemas de saneamento básico. Tempo esgotado, candidato. Bom, chegamos ao fim do terceiro bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Praia Grande. Não saia daí, nós voltamos já.